O que acontece quando a primeira-dama, Janja da Silva, decide usar um evento público para atacar seu maior adversário político, Jair Bolsonaro, e no meio da multidão, a pessoa que decide responder não é um político, não é um jornalista, mas sim um dos maiores astros da música popular brasileira, Wesley Safadão? A resposta é: acontece uma explosão. Em uma noite que tinha tudo para ser de festa e celebração, Janja pegou o microfone e, com a confiança de quem está no poder, disparou críticas ácidas contra o ex-presidente. Mas o que ela não esperava era que, minutos depois, Wesley Safadão, durante sua própria apresentação em uma transmissão ao vivo para milhões de pessoas, fosse parar a música, olhar sério para a câmera e rebater as falas dela, sem papas na língua, com uma coragem que deixou o Brasil em choque. A fala de Janja foi um ataque político. A resposta de Safadão foi um terremoto. Ele não apenas defendeu Bolsonaro, ele desafiou a primeira-dama e todo o sistema, colocando sua carreira gigantesca em risco. A briga entre Janja e Wesley Safadão naquela noite não foi só uma troca de farpas. Foi o símbolo do racha de um país, a colisão de dois Brasis que não conseguem mais conviver no mesmo espaço. Para entender a dimensão da coragem ou da loucura de Wesley Safadão, precisamos primeiro entender o campo de batalha. Era um grande festival, um evento que misturava música e discursos, patrocinado por um banco estatal. Um ambiente controlado pelo governo. Janja foi convidada para falar e, como de costume, ela usou o palco como um palanque. Em seu discurso, ela não mediu palavras para criticar o que chamou de Era das Trevas do governo anterior. Foram 4 anos de descaso com a cultura, de ataques à ciência, de ódio espalhado pelo país. Um tempo que, felizmente, ficou para trás e que não voltará nunca mais, ela disse, sendo aplaudida por uma parte da plateia. Era um discurso forte, esperado, vindo da primeira-dama. Ninguém imaginava que aquilo teria uma resposta à altura. Horas depois, era a vez de Wesley Safadão subir ao palco. Ele é o rei do forró, um dos artistas mais bem pagos e populares do Brasil. Um homem que construiu um império com base em músicas de festa, de romance e que sempre fugiu de polêmica política como o diabo foge da cruz. Sua imagem é a de um artista que agrada a gregos e troianos, que canta para a plateia da direita e da esquerda, sem distinção. Entrar em uma briga política seria, para qualquer artista de seu tamanho, um suicídio comercial. Seus patrocinadores, seus contratantes, seus fãs. Ninguém quer ver seu ídolo da festa envolvido na sujeira da política. Safadão sabia disso. Mas naquela noite, algo dentro dele mudou. Ele começou o show normalmente. Cantou seus maiores sucessos. A multidão foi à loucura. A live no YouTube bombando com milhões de espectadores. E então, entre uma música e outra, ele fez algo que ninguém esperava. Ele mandou a banda parar. O silêncio tomou conta do local. Ele pegou o microfone, respirou fundo e olhou diretamente para a câmera da transmissão. Sua expressão não era de festa, era de indignação. E o que ele disse em seguida entrou para a história. Com a voz firme, ele começou. Gente, boa noite. Eu sei que vocês vieram aqui para se divertir, para dançar, para esquecer dos problemas. E o meu trabalho é esse. Mas hoje, eu não posso deixar de falar uma coisa que está engasgada aqui na minha garganta. A multidão ficou em silêncio absoluto. A produção do evento, nos bastidores, entrou em pânico. O que ele ia fazer? Safadão continuou, e suas palavras soavam como um trovão. Eu ouvi mais cedo aqui, neste mesmo palco, um discurso de uma autoridade muito importante. Um discurso que falou em Era das Trevas, que falou em ódio. E com todo o respeito, eu preciso dizer que a Era das Trevas, para mim e para milhões de brasileiros que trabalham nesse país, foi o tempo que a gente ficou trancado dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder botar comida na mesa. A Era das Trevas
É quando o artista, para poder fazer seu show, para poder ganhar seu dinheiro honesto, precisa concordar com o governo de plantão. A plateia explodiu. Uma parte em vaias, outra parte em gritos de apoio ensurdecedores. Era o Brasil rachado, ao vivo. Mas Safadão não tinha terminado. Ele preparava o golpe final, o recado direto para Janja. Então, eu queria mandar um recado. Não adianta vir aqui falar em união e em amor, e no mesmo discurso atacar metade do povo brasileiro que votou no outro candidato. Isso não é unir, isso é dividir ainda mais. O Brasil não precisa de político usando palco de artista para fazer comício. O Brasil precisa de político trabalhando em Brasília para baixar o preço da comida, da gasolina, para dar segurança para o povo. Chega de palanque. O povo está cansado de briga. A gente quer trabalhar e ter paz. E para finalizar, ele olhou firme para a câmera e disse a frase que se tornou o hino daquela noite. E só para deixar claro, vai ter safadão para quem é de direita, vai ter safadão para quem é de esquerda. E se o ET de Varginha aparecer, vai ter safadão para ele também? Aqui não tem palanque, aqui tem trabalho. A reação foi uma loucura. A live de Safadão quebrou a internet. A direita o transformou em herói nacional, o artista que teve a coragem de enfrentar o sistema. A esquerda o acusou de ser um bolsonarista enrustido, de ter se vendido para o poder do agronegócio, e uma campanha de cancelamento massivo começou contra ele. Patrocinadores foram pressionados a romper contratos. Shows foram ameaçados de boicote. A vida de Wesley Safadão virou de cabeça para baixo. Mas o que essa história secreta nos revela é algo muito mais profundo. A atitude de Safadão, seja por coragem genuína ou por um cálculo de mercado, afinal, grande parte de seu público é conservador e ligado ao agronegócio, expôs a fratura exposta do Brasil. Mostrou que a tentativa do governo atual de se vender como o governo da união e do amor não está convencendo uma parte gigantesca da população que se sente atacada e excluída do discurso oficial. A fala de Janja foi o ato de uma primeira-dama ativista, que acredita que seu papel é ser a voz política de um projeto. A resposta de Safadão foi o grito de um setor da sociedade, o Brasil que trabalha e que não se vê representado na polarização. Um setor que está de saco cheio da briga eterna entre Lula e Bolsonaro. Ele se tornou, naquela noite, o porta-voz inesperado dos isentões, dos cansados, dos que querem apenas viver suas vidas em paz. Essa batalha entre a primeira-dama e o rei do forró simboliza a grande guerra cultural que o Brasil vive hoje. Uma guerra onde não há mais espaço para neutralidade. Onde um show de música pode se transformar em um campo de batalha política. E onde a carreira de um artista, construída ao longo de décadas, pode ser colocada em jogo por causa de um único discurso de 3 minutos. Wesley Safadão, naquela noite, deixou de ser apenas um cantor. Ele se tornou um ator político. E agora, ele terá que arcar com as consequências, boas e ruins, de sua escolha. A grande pergunta que fica para todos nós é: quem teve a atitude mais correta? Janja, por usar seu espaço de poder para defender seu projeto político e criticar o que ela considera um período sombrio da nossa história? Ou Wesley Safadão, por arriscar sua carreira para dar voz a um sentimento de cansaço com a política e defender o direito do povo de apenas querer trabalhar em paz? Não há resposta fácil, e é por isso que sua opinião é fundamental. Deixe seu comentário, sua análise, sua concordância ou sua crítica. A guerra está declarada. De que lado você está? E se este vídeo te fez enxergar a profundidade do racha que vivemos, a única coisa que peço é: compartilhe. Porque o debate mais importante sobre o futuro do Brasil está acontecendo agora, não em Brasília, mas nos palcos e nas redes sociais. Até o próximo código.